Eu não sei falar não. Você sabe falar não? Sabe a hora certa de dizer sim, de dizer não? Se sim, parabéns, fico muito feliz por você. Se não, quem não sabe, vem comigo que quem sabe eu posso te ajudar com esse vídeo. Eu estive pesquisando por que a gente tem tanta dificuldade em falar não. Porque eu ainda me encaixo nesse grupo em alguns aspectos da minha vida e eu quero muito resolver esse problema, né? Então eu fui pesquisar por que as pessoas têm dificuldade em falar não. E eu elenquei aqui 6 tópicos. Primeiro deles, queremos ajudar muito os outros. Aí entra a questão das pessoas que são muito generosas e são muito altruístas. Então, a gente acaba, mesmo sabendo que aquela situação não nos ajuda em nada, não agrega em nada, a gente pode, às vezes, se prejudicar com aquilo, com aquele não, com aquele sim, no caso, né? E a gente não consegue dizer não, mesmo sabendo que aquela situação não é boa pra gente. Então, a gente quer tanto ajudar as pessoas que a gente, às vezes, se sacrifica por elas, não é verdade? Segundo, medo de ser mal educado ou ser mal interpretado. Ainda hoje, as pessoas, além de não saber falar não, muitas pessoas não sabem ouvir não. Então a gente tem medo que soe, algumas pessoas, né? Tem medo que soe mal educado, que a gente seja mal interpretado por falar não, né? Porque a gente não sabe como que aquela pessoa vai ouvir o não. Então muitas vezes a gente fica inseguro e a gente sente que a gente é desrespeitoso com o outro por falar não. Isso é um absurdo, falando isso parece um absurdo, né? Mas realmente isso acontece, não acontece? 3. Queremos ser cooperativos. Então, em grupo, muitas vezes a gente vai levando, a gente vai deixando a onda nos levar e a gente acaba não expondo a nossa opinião e a gente acaba, mesmo não concordando com alguma coisa, a gente coopera, né? Então a gente, na verdade, não fala nem não nem sim. Tem pessoas que nem se manifestam e que simplesmente evitam a fadiga, né? Evitam expor a sua opinião. 4. Medo de conflito, que seria o medo da reação do outro. Então, muitas vezes a gente fala não porque a gente tem medo da reação do outro. E a gente quer manter a boa convivência, a gente quer manter a paz. Então, para a gente não se incomodar, a gente fala sim. A gente não fala não ou não expõe a nossa opinião. Isso acontece muito, não é verdade? 5. Medo de perder a oportunidade. Então, o medo de perder algo ou alguém faz com que a gente aceite muitas coisas e faz com que a gente diga sim sempre, porque a gente não quer perder tal pessoa, a gente não quer perder o emprego, a gente não pode perder o emprego, a gente não pode lidar com essa frustração, com isso agora, então a gente acaba dizendo sim sempre. E 6, para não danificar, para não atrapalhar ou gerar conflito nos relacionamentos. Então, em prol da boa convivência, em prol de um relacionamento, a gente acaba não sabendo quando dizer sim e quando dizer não. Fez sentido para vocês esses 6 itens? Porque para mim faz total sentido, né? Principalmente a questão da insegurança, a questão de se colocar no lugar do outro e muitas vezes esquecer de mim. Eu tenho a tendência a fazer isso. Eu me coloco muito no lugar das pessoas e daí depois eu vou pensar o que eu verdadeiramente queria com aquilo. E isso, quem perde com isso sou eu, né? Eu tenho total consciência e convicção. Tendo em vista esses 6 pontos, eu fui pesquisar como aprender a falar não. Porque eu acho importante. A gente primeiro tem que identificar o porquê que a gente não sabe falar não, quais são as nossas dificuldades e, partindo disso, como que eu posso aprender a falar não. E aqui eu elenquei 7 itens também. Então, o primeiro, estabeleça as suas prioridades. Então, você primeiro tem que saber o que você quer da vida. Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo? Você tem que se planejar. Saber quais são as suas prioridades e dentro do grupo, ou dentro do teu relacionamento, ou dentro da tua equipe de trabalho, quais são as prioridades do grupo. Muitas vezes, a gente acaba unindo as duas. Tem pessoas que nem sabem quais são as suas prioridades, os seus sonhos, porque a gente vive, ou aquelas pessoas vivem o sonho de alguém, não é verdade? Então, estabeleça as suas prioridades, foque nas suas prioridades e não nas prioridades do grupo. Altruísmo, generosidade tem limite. Você pode, e é interessante a gente ajudar, a gente trocar experiências,
receber e ceder ajuda, auxílio, né? Mas a gente precisa saber e nunca perder o foco de você, das suas prioridades, da sua vida, dos seus sonhos. Você não pode ser egoísta a ponto de não ajudar nada nem ninguém, não aceitar ajuda, ser totalmente fechado, mas você não pode ser totalmente aberto e viver pelos outros a vida dos outros. Isso, você prejudica o outro e você se prejudica também. 2. Honestidade e educação. Existem formas de você dizer não, de você manter o teu posicionamento depois que você identifica aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Que daí tem no vídeo aqui embaixo que eu vou deixar o link de como tomar decisões, porque tem pessoas que sabem o que querem, mas elas não conseguem tomar decisão, porque elas ficam estagnadas na indecisão, né? Nas dúvidas. Então, existem formas de você falar sim e falar não com educação. Ser sempre honesto, falar a verdade, mas de uma forma não tão direta que cause um impacto. E aí sim você vai ter um problema de convivência, um atrito no teu relacionamento, seja ele qual for, por você ser muito incisivo, por você ser muito direto. Então, existem formas educadas e verdadeiras e honestas de você estar falando não, né? Hoje, infelizmente, eu não posso agora, mas amanhã, quem sabe, eu posso te ajudar. Então, eu estou muito ocupado nesse momento. Se você me esperar 15 minutos, eu consigo te dar atenção. Existem formas educadas. Então, tudo que você for falar, utilize da boa educação, das boas maneiras e da honestidade acima de tudo, né? Então, muitas vezes a forma, porque as pessoas elas interpretam não aquilo que a gente diz, a forma, a tonalidade da nossa voz, a forma com que a gente fala. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela nesse sentido. 3. Barra a necessidade de agradar a todos. Prendemos-nos por medo do que os outros vão pensar e podemos ficar alienados no pensamento alheio. Então, a gente tem que ter um limite de influência, né? Até aqui eu sou influenciada pela opinião das pessoas. Existem pessoas que sofrem muito com uma crítica, que sofrem muito com uma opinião negativa, com sugestões. Tem pessoas que não sabem filtrar isso, né? A famosa crítica construtiva, né? Se é que ela existe. Então a gente precisa barrar a necessidade de agradar a todos e de atender as expectativas das pessoas, porque a gente primeiro que não consegue mudar o outro, a gente tem que focar em mudar nós mesmos para que o reflexo do outro seja a mudança que a gente espera a partir da nossa mudança, da nossa evolução, do nosso crescimento. Então a gente precisa barrar as expectativas das pessoas. Não tem coisa mais dolorosa, triste, difícil do que você viver baseado nas expectativas de alguém. As suas expectativas já são muito difíceis de ser atingidas, não é assim? Então por que você vai agregar na sua vida as expectativas das outras pessoas? Então se liberte disso. Não é ligar o foda-se, né? Existem pessoas que sabem ligar o foda-se e que elas realmente fazem disso um estilo de vida, elas são muito felizes, ok? Existem pessoas que têm dificuldade disso, então você não pode ser drástico, a gente tem que estar sempre mantendo o equilíbrio. O caminho do meio é o caminho assertivo, em todos os sentidos. Sempre a gente busca o equilíbrio. Então, filtre as opiniões, filtre aquilo que você escuta, absorva aquilo que é bom pra você e libere aquilo que não prenda, os pensamentos não prendam as opiniões. Libere aquilo que não vai te agregar nesse momento. Então, não fique preso às expectativas das pessoas, não tenha medo do que vão pensar. A gente tem que desmistificar essa questão da crença da sociedade. A gente sabe que a gente vive em cidade pequena, é complicada a situação, todo mundo conhece todo mundo. Só que a gente não pode se prender, se limitar ao que o outro acha da gente, ao que o outro quer que a gente faça. A gente tem que viver as nossas expectativas. Então, esse é um limite que a gente precisa estabelecer esses limites para que a gente tenha uma estabilidade emocional muito maior e a gente se beneficia com isso e também coloca as pessoas nos seus devidos lugares de uma forma muito educada, uma forma muito harmônica. 4. Cuide de você. Aquela questão, todo mundo fala, você deve ter ouvido falar a seguinte frase: se eu não me cuidar, se eu não me respeitar, se eu não gostar de mim, quem vai gostar de mim? Não é verdade? Então, vamos manter o foco em nós mesmos, na nossa vida, naquilo que é bom e positivo para nós, no que vai somar com os nossos propósitos de vida. Cuide de você, para depois cuidar do outro. Se você não tá bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente não tá bem. Como é que você vai agregar na vida de alguém? Você tem que primeiro agregar na sua, fazer a diferença na sua, para daí você ter respaldo, energia extra o suficiente para você
fazer a diferença na vida de alguém. Então, cuide de você, em primeiro lugar. 5. Não se sinta culpado. Não se culpe por não conseguir ajudar. Não se culpe por não conseguir fazer diferente. Né? Porque a culpa, ela é um sabotador das coisas boas, é um sabotador da tua energia. Então, não desperdice energia se culpando ou culpando alguém, né? Isso não precisa nem falar. Então, você tem o direito de recusar ou não algo. Nós temos o direito de opinião, nós temos o direito de escolha. Como a gente manifesta essa opinião é outra questão. A gente tem que ser educado, que eu já falei. Tem que ser educado, tem que se colocar no lugar do outro, mas buscando se colocar no lugar do outro sem absorver os problemas dele, sem pegar para você os problemas dele, sem esquecer de você. Então não se sinta culpado por não poder, não se sinta culpado por não conseguir fazer diferente. Busque sempre melhorar, mas tire a culpa, não se sabote, né? Porque a autossabotação, ela é muito perigosa e ela bloqueia todos os nossos caminhos de prosperidade, toda a nossa vida. 6. Saiba quando dizer sim. Essa é uma questão fundamental. Quando você identifica os seus princípios, os seus valores, quando você sabe quem é você nesse mundão de Deus aí, você consegue saber as suas prioridades, suas metas, objetivos, o que você tem que fazer para atingir os seus objetivos, qual é o caminho mais harmônico, mais adequado para você nesse momento. E com isso você vai conseguir identificar essa situação. Ela é boa para mim, por isso, isso, isso. Aí entra aquelas dicas que eu dei no vídeo passado, nos vídeos anteriores, de como fazer escolhas, né? Você tem que tirar um tempo para pensar, você precisa elencar os prós e os contras. Então você vai analisar quando dizer sim e quando dizer não. Não pode ser sempre sim e sempre não, porque senão você vai se doar muito para alguém, por alguma situação que não é necessariamente sua ou somente sua, e você vai ser muito fechado e não vai conseguir conviver, né? Dizendo sempre não é bom também. Tem que ter um equilíbrio aí também, né? E 7, e último ponto, desenvolva a sua inteligência emocional. Pessoas emocionalmente estáveis, pessoas saudáveis que buscam curar os seus bloqueios, curar os seus traumas, buscam fazer análise, pode ser autoanálise, pode ser com psicologia, pode ser terapia complementar, terapia holística. Enfim, você simplesmente colocando para fora os seus pensamentos, suas angústias num papel, com aquela técnica da carta, né? Que eu vou fazer um vídeo sobre a técnica da carta ainda. É fundamental. Quando você tem um autoconhecimento, quando você tem uma inteligência emocional, você está estável, você tá tranquilo, você consegue se manter no equilíbrio, se manter estável, se manter em harmonia. Assim, você tem uma estabilidade para tomar decisão, você consegue ter um embasamento para tomar decisão, porque você sabe que você não vai sofrer, ou você sabe quando você sofre tendo que tomar uma decisão, não é? Quem é indeciso sabe o quão difícil é tomar uma decisão. Então, uma vez que você sabe disso, você vai buscar meios e ferramentas para que você evite ao máximo ser assim, para que você saiba lidar com você mesmo quando você tem que tomar alguma decisão. Ninguém vai poder fazer isso por você, você não pode depender do outro para tomar decisão. É um caminho que tem que ser percorrido por você mesmo, sozinho e com ferramentas, com a ajuda de terceiros, né? Porque a gente precisa de ajuda em alguns momentos da nossa vida. É importante saber quando pedir ajuda também. Mas essa estabilidade emocional ela é muito importante. E é nisso que as terapias complementares, as terapias holísticas entram. É aqui que eu e o meu trabalho, que nós entramos, para ajudar as pessoas a terem uma estabilidade emocional, para ajudar as pessoas a se conhecerem, se entenderem e a resolverem os seus problemas com maior tranquilidade, com maior facilidade. Então é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha e estuda tanto, para isso que eu dedico e dedicarei minha vida enquanto eu existir aqui na Terra. Então é fundamental a inteligência emocional, é fundamental o autoconhecimento, é fundamental a análise, a troca de experiência, de energia com pessoas que você confia e que você acredita no trabalho. Então esses são os 7 passos que eu colocaria em prática, que é importante para que a gente aprenda a dizer não. A gente tem que saber dizer não, tem que saber dizer sim, a gente não pode se sentir culpado por não querer, por não poder, por não saber como. Aprenda. Vamos aprender juntos a dizer não, porque assim a gente se libera da culpa, a gente se libera das expectativas das pessoas e a gente consegue ser livre. Quando a gente solta as coisas que nos prendem, a gente é livre para criar, para manifestar, para viver a nossa vida em harmonia, em abundância e equilíbrio com todas as pessoas que nos rodeiam. Certo? Então vamos juntos
Comentem aqui embaixo caso vocês tenham alguma sugestão de vídeo ou sugestão, comentário para esse tema mesmo, que eu gosto sempre de ler, gosto dessa interação com vocês. A interação que sempre teve é muito positiva e eu estou atenta a isso, atenta aos detalhes, certo? Então eu espero que você, assim como eu, exercite o dizer não para que você não sofra com isso, né? Já tem tanta coisa que a gente precisa curar, que a gente precisa buscar, então o dizer sim e não na hora certa facilita muito o processo. Então um beijo, gratidão por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!